O Vasco da Gama, mesmo não sendo o primeiro clube de futebol brasileiro a ter jogadores negros no seu elenco, já que em 1900 a Ponte Preta de Campinas contou com o jogador Miguel do Carmo e 7 anos depois, Francisco Carregal jogou pelo Bangu e se tornou o primeiro jogador negro a jogar profissionalmente. Contudo, não há dúvidas que o clube de São Januário contribuiu decisivamente para que jogadores negros e pobres que não pertenciam à elite do futebol pudessem fazer parte do jogo. Tudo começou quando, em 1923, um clube da Zona Norte do Rio, que acabou de ser promovido da 2ª Divisão, conquistou o Campeonato Carioca. O Vasco da Gama teve uma campanha arrasadora, com total de 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Naquela época, o time vestia o uniforme negro, ainda sem a faixa diagonal, e ficou conhecido como Camisas Negras. Tanto sucesso causou o enfurecimento da aristocracia que dominava os times grandes da época, pois o time de São Cristóvão era formado por trabalhadores pobres, além de negros e mulatos. Até a vitória do Vasco da Gama, os clubes da Zona Sul do Rio dominavam o campeonato. Flamengo, Fluminense, Botafogo e, além do América, um único fora da Zona Sul, mas que também representava a elite, porém do bairro da Tijuca, se revezavam no domínio do campeonato. Após a vitória do clube suburbano, os times da elite carioca se reuniram com o intuito de profissionalizar o esporte, o que seria algo bom em princípio. Porém, a ideia era obrigar os clubes a apresentar condições mínimas para participar dos futuros campeonatos. Dentre estas condições, seria ter um estádio em bom estado de conservação, com materiais caros e jogadores alfabetizados. Essa organização levou o nome de AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Encabeçados pelo então presidente do Fluminense, Mário Polo, as novas regras tinham o intuito de fazer com que os jogadores apresentassem condições sociais apropriadas. Contudo, a verdadeira intenção era excluir jogadores de fora da elite dos campeonatos. Só o Vasco precisaria excluir 12 jogadores para se enquadrar no novo perfil. Desta forma, no campeonato seguinte, o então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, se negou a participar do campeonato e assinou o que ficou conhecido como Resposta Histórica, um documento que declarava que o Vasco se recusava a se enquadrar em condições preconceituosas contra o seu próprio elenco. O documento é tão emblemático que até hoje está exposto na sala de troféus do clube. Nele, o clube reafirmava que a equipe seguiria tendo em seu elenco de profissionais jogadores que dividiam rotinas como pintores, faxineiros, garçons e operários. Enquanto os grandes clubes tentavam institucionalizar o elitismo, o Vasco se tornava o clube mais popular nas camadas suburbanas da sociedade carioca. No campeonato seguinte, o Vasco ingressou em uma liga alternativa à associação fundada por Fluminense, Botafogo e Flamengo. Nela, o time voltou a sagrar-se campeão, desta vez de forma invicta e com estádios lotados. O feito, além de esportivo, se tornou extremamente lucrativo, já que as multidões que acompanhavam o time durante os jogos movimentavam o comércio no entorno dos estádios. Isto ajudou na maior flexibilização de todos os clubes para o ingresso de jogadores das camadas mais pobres da sociedade. Desta forma, vendo que se tratava de algo lucrativo, os dirigentes dos clubes da elite carioca aceitaram o ingresso do Vasco, que além de poder contar com jogadores humildes, inaugurou seu próprio estádio. Com a ajuda de seus próprios torcedores, São Januário foi erguido em 1927. Embora não tenha sido o primeiro clube a aceitar negros no Brasil, o Vasco foi o primeiro a ter como base de um time campeão jogadores das classes mais baixas e negros, e abriu as portas para alguns dos principais jogadores da história do futebol mundial. Talvez sem esse episódio, o Brasil nunca teria conhecido jogadores como Pelé, Garrincha e Romário. E aí, o que você achou do nosso vídeo? Se você gostou, aperte o like e se inscreva no nosso canal. Sua ajuda é muito importante. Até breve!